Valendo. Boa noite, meu nome é Valderino. Nós vamos falar, o projeto que eu fiz e apresentei na disciplina de metodologia fala sobre as vantagens da computação em nuvens na educação, estudo de caso dos portais Publisher e isso, como apoio em projetos de leitura e escrita. Então a ideia é o quê? Entender como que as ferramentas da computação em nuvens ela pode ajudar o professor em projetos de leitura e escrita. É um estudo de caso utilizando dois portais. Então, por meio da informática, chegamos à sociedade da informação, com ela a geração digital. Então, nós chegamos a uma mudança aí na civilização, revolução agrícola, revolução industrial e hoje a revolução da informação, a onda da informação. Né? Essa onda da informação, ela faz com que a internet ela esteja muito mais presente na sala de aula. E o professor, por sua vez, ele tem que mudar o perfil dele, tem que entender quais os impactos da internet no processo de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos que faz parte da educação moderna, né? A geração digital. Então, o objetivo do projeto é as vantagens da computação em nuvens de educação, no estudo de casos, portais Publisher e isso como apoio em projeto de leitura e escrita. Então, aqui tem as fases da mudança aí, pode passar, antes, olha mais um aí. O processo de comunicação. No início, nós tínhamos o processo de comunicação, ele era baseado na cultura oral, ou seja, o contato era oral e presencial do professor em sala de aula. Depois a cultura letrada, os textos impressos, né? Por sua vez, o processo de aprendizagem também aconteceu desses modos aqui. E hoje nós temos a cultura audiovisual e imagética, que é o quê? A presença de textos imagéticos, ou seja, textos dinâmicos, seria propriamente a internet. Com o avanço da internet 1.0, 2.0, chegando na web 3.0, nós temos hoje, na web 2.0, a presença desses textos imagéticos, que facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o processo que o aluno busca informação, ele mudou por conta dessa sociedade da informação aí. O professor tem que se adaptar também, ele tem que entender que a partir da internet é possível o aluno aprender por meio de uma aprendizagem colaborativa. Então, esse projeto que foi proposto seria um estudo de caso, né, desses dois portais. Eu apresento aqui um projeto chamado Na Rede Somos Leitores e Autores, que tem o objetivo de fazer com que o aluno produza um e-book, um livro digital, e depois a gente suba esse e-book aí para a internet, para fazer parte de diretórios aí, entendendo um pouco o que é a computação em nuvens. Então, na sociedade contemporânea, a tecnologia faz parte de praticamente quase todas as atividades humanas. Para tanto, é necessário o professor conhecimento das novas tecnologias, as TICs aí. Nesse caso aqui, eu vou apresentar duas tecnologias aqui, finais, mas para que eu faça esse projeto aqui e consiga fazer o upload dele no site isso no Publisher, eu preciso de ter conhecimento de outros aplicativos no decorrer da apresentação que eu estou falando. Então, é um projeto de leitura escrito, o nome do projeto Na Rede Somos Leitores e Autores. Este projeto tem a intenção de apresentar os recursos existentes na computação em nuvens como um conceito moderno e prazeroso no campo da educação. A gente entende que hoje é tão importante você obter a informação quanto você produzir uma informação para a internet, depois fazer o gerenciamento dessa informação aí. Então o professor ele tem que ser capaz de mediar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem aí, fazer com que o aluno ele produza informações também para a internet. O aluno, na ideia aqui, o aluno ele criou o próprio livro, depois mandou para a internet e deu conceitos também de organização aí desse material aí. Nesse caso aqui, nós vamos falar da computação em nuvens ligado especificamente para o projeto de leitura escrita, né, aplicado às séries iniciais da educação do ensino fundamental 1 e fundamental 2. E também pode ser aplicado no ensino médio. Então, como referencial teórico aí, na década de 1960, né, o Ram propôs a ideia de uma comunicação global, ou seja, nós vivemos em rede, seria a grande ideia global aí. Então, hoje, nós vivemos em rede e eu tenho vários dispositivos móveis aí que façam o que eu vivo em rede. O smartphone, né, o telefone, o rádio, a televisão. E a internet está presente em todos esses dispositivos aí. E a internet na escola ela pode ter um papel importante se eu souber aplicar. O que é mais importante também que saber usar, não só é importante saber usar, como saber aplicar a internet nesses projetos pedagógicos aí. Então, observa-se o que hoje? Vários aparelhos eletrônicos, os alunos dominando esses aparelhos eletrônicos aí, e, por sua vez, buscando nesses aparelhos eletrônicos formas de aprender. Então, por que não eu criar um livro, criar um documento
mandar para a internet e colaborar com esse processo de aprendizagem, utilizando os recursos da pedagogia colaborativa. Então, nós temos instrumentos tecnológicos que evoluem, né, e o professor precisa de conhecer essa evolução para também poder evoluir como professor. Então, R 2.0 aí, ó, entende-se por computação em nuvens, a utilização da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores, compartilhados e interligados por meio da internet, seguindo o princípio da computação em grade, uma tendência da internet no futuro aí. Então, na verdade, assim, para a educação seria o quê? A possibilidade de produzir conteúdo, e esses conteúdos eles irem para a internet, ali virar informação. Então, a partir de uma mediação do professor, essas informações aí se transformarem em conhecimento e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho o dado que foi processado, que virou informação, a informação que pode virar conhecimento, né, que é o conhecimento individual, depois o conhecimento que vai ser trabalhado, aí, vai ser mediatizado pelo professor, que vai ajudar no processo de aprendizagem colaborativo. Então, eu vou usar ferramentas que eu tenho aqui na computação em nuvens para eu poder subir esses arquivos para lá e o aluno ter acesso a isso em vários ambientes. Então, nesse caso aqui, o projeto se chama Na Rede Somos Leitores e Autores. Nós usamos aqui, primeiro, é feito um estudo, uma reflexão de pontos, é proposto, né, no projeto, como uma proposta, estudo e reflexão de pontos clássicos da literatura infantil. Aqui foi só um exemplo, eu poderia fazer qualquer outro conteúdo, poderia trabalhar isso no curso técnico, na graduação, mas como a proposta é para as séries iniciais da educação do Fundamental 1 e Fundamental 2, foi trabalhado estudo e reflexão dos pontos clássicos da literatura infantil, depois ferramentas do Writer lá, ou do Word, conhecimento das ferramentas, principais formas ali de formatação. Depois, então, aqui dentro, ele conheceu o conto, depois ele foi lá no editor de texto, recontou esse conto com outro final, ele fez uma releitura desse texto, foi no Paint, desenhou ele cenas daquilo ali e juntou. Então, houve uma mediatização da informação? Houve. Né? Se bem trabalhado, pode ter sido transformado em conhecimento e aprendizagem ali. A ideia de usar o computador aqui como objeto de aprendizagem, para quê? Para tornar a situação mais lúdica, mais prazerosa. Seria diferente se eu pedisse para o aluno escrever na mão, escrever à mão, né? Escrever à mão, ou no caderno. Então, ele usou o computador para ilustrar e para recontar. Aí, além de ele fazer isso, pode passar. Ele fez o quê? Ele registrou ali no caderno, que tem uma folha, uma proposta, né? Para ele registrar no caderno primeiro, para ele poder treinar a caligrafia dele, para entender também que o computador ele não tem que ser um objeto fim, ele pode ser um objeto meio. Depois, ele pode passar. Foi organizado aí, né, de forma digital aí, com fotos dos alunos, os textos que eles fizeram e os desenhos que eles fizeram ali. Então, eu tenho aqui um computador que serviu como objeto de aprendizagem que construiu, né, um arquivo aí de conteúdo a partir de uma reflexão, de um estudo que o aluno fez. Pode passar. E o que eu faço com esse documento aí, então? Eu crio uma conta lá no site lá, que tem recurso da computação em nuvens, ou seja, ele tem um diretório web lá, que é como se fosse meu HD virtual. Eu envio esse trabalho dos alunos ali para esse diretório, e nesse diretório eu consigo dispor o e-book dos alunos para todo mundo ver. Então, o pai, em casa, não consegue ver, a criança, em casa, não consegue ver, um aluno consegue ver do outro. Então, você tem uma aprendizagem mais colaborativa ali. Pode passar. Aqui é um exemplo, né, do e-book virando, uma coisa interessante também que ele passa EPUB aí, né, extensão de publicação eletrônica, o que torna também uma coisa muito mais interessante para o aluno querer fazer o e-book eletrônico dele. Esse e-book aqui, pode passar, ele foi disponibilizado no blog da TUL, então você também usa o blog como ferramenta de interação. Como o aluno ele interage? Ele vai ler o blog ou o livro eletrônico do outro aluno, ele também vai colocar comentários ali nesse blog aqui, comentando o livro do outro aluno. Volta para mim, por favor. Isso. Por que trabalhar com os recursos da computação em nuvens, né? O objetivo, a metodologia eu já falei, o objetivo seria o quê? Porque você quase não tem gastos, você coloca o computador como objeto de aprendizagem, que é uma coisa que o aluno gosta, é mais lúdico, facilidade no transporte de dados e é uma tendência aí, né, de interatividade no cyberespaço. Passa 2 aí, por exemplo.
Então, espera-se que a computação em nuvem seja aplicada à área de educação como recurso pedagógico voltado às novas formas de produção, democratização do conhecimento, né? Ou seja, o aluno não precisa de apenas usar a internet como usuário passivo, ele também pode usar a internet criando o seu nó, né? Ele pode ser um usuário ativo aí para a internet, ele criar o seu próprio conteúdo e produzir e colaborar aí com a produção do conhecimento aí. O projeto ele quebra a fronteira na medida em que a comunidade escolar participa por meio do blog, das redes sociais e socializa o conhecimento adquirido. A proposta do trabalho é essa. Deu 11 minutos. Acabou.